Pelo menos 2 genes, OCA2 e HERC2, são conhecidos por afetar a cor dos olhos. E sabe-se que esses genes interagem entre si e com outros genes para gerar cores distintas. O gene HERC2 controla a expressão do OCA2 e o gene OCA2 gera uma proteína que auxilia na transferência de melanina, o pigmento que dá aos olhos a sua cor. As quantidades e os tipos de melanina produzidos por diversas variantes desses genes podem resultar em uma variedade de cor dos olhos. Esse tipo de interação gênica é um fator que... Bom, pessoal, então ele está falando que a gente tem pelo menos 2 genes que afetam a cor dos olhos e esses genes interagem entre si e em outros genes, né? Para gerar cores distintas. Então ele está deixando muito claro aqui que você tem lá a proteína que auxilia na transferência da melanina e aí a melanina que dá a cor do olho. E aí, quantidade e tipo de melanina vão produzir diferentes cores de olhos por causa de diversas variações nesses genes. Então, né, várias vezes, então ele fala de variedade, variantes, várias cores distintas. Então ele está usando, deixando claro que a interação entre esses genes traz uma série de opções de cor. E aí é só você pensar nas pessoas que você convive e vê. Existe uma gama de cor de olhos. Então você tem olhos muito pretos, muito escuros, mas você tem castanhos de diferentes tons, você tem verdes de diferentes tons, azuis de diferentes tons. Então você tem uma série de cores diferentes exatamente por causa desse tipo de interação, ok? Então esse tipo de interação gênica é um fator que reduz a diversidade genética de uma população? Jamais, né? Acabamos de falar da quantidade de variação que a gente tem de cor de olhos. Garante a dominância completa de um único alelo? Pessoal, o que é dominância completa de um alelo? A dominância completa, somente esse alelo se expressaria. Então, se a gente for lembrar lá daqueles experimentos de Mendel, ele falava assim, semente verde e semente amarela. A dominância completa é verde, ponto final. Eu não tenho verde claro, verde escuro, verde amarelado. Verde. Mas não é o que acontece com a cor dos olhos. A gente tem uma série de tons, então não tem uma dominância completa de um alelo sobre o outro, ok? Letra C. Determina uma ampla variação fenotípica? Exatamente, né, pessoal? Então a interação desses genes faz que a gente tenha várias cores de olho. Fenótipo é aquele que a gente vê, né? Aquela característica que a gente está enxergando ali, que são as cores dos olhos. Então essa é a nossa resposta. Letra D. Proporciona mutações sucessivas em um único gene? Ora nenhuma, a gente está falando de mutação aqui, que é a mudança, né, nesse DNA. Nós estamos falando na interação de um gene com o outro. E letra E, causa as variações fenotípicas sem influência genética? Não, né, pessoal? Então, sem influência genética teria que ser uma influência externa, que não tem a ver com o nosso DNA. E aqui a gente está falando o tempo todo dos genes interagindo, formando as diferentes cores dos olhos. Resposta, letra C.